Vamos à resolução da questão 51 da prova do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS2/2021. A prova é a prova de código 45. Vamos ao enunciado da questão. A distância do ponto de coordenadas 2 e menos 1 à reta R de equação 2x menos 3y mais 19 igual a 0 é: letra A, 22, letra B, 2 raiz quadrada de 13, letra C, 30 raiz quadrada de 5, letra D, 7/5 da raiz quadrada de 3, ok? Então temos aí uma questão de geometria analítica, em particular uma questão que trata de distância do ponto à reta. Então você vê que ele quer saber a distância desse ponto de coordenadas 2 e menos 1, a uma reta que ele chamou de R, cuja equação 2x menos 3y mais 19 é igual a 0, ok? E observe que ele deu a equação na sua forma, que a gente chama de forma geral, ok? Porque dependendo da reta, você tem 4 maneiras de escrever a sua equação, certo? Então, uma delas, isso depende do tipo de reta, certo? Mas aí uma das formas é a forma geral, que é quando você escreve todos os termos lá da equação do lado esquerdo, nessa ordem x, y, termo independente, igual a 0, ok? Então é um problema de distância entre ponto e reta. E antes de abordar a solução, vamos fazer um esboço da teoria que está por trás disso, sem demonstração, sendo bem objetivo, certo? Então vamos ver como calcular a distância entre um ponto e uma reta do ponto de vista da geometria analítica. Então, suponha que eu tenha um ponto P, certo? Suponha que eu tenha um ponto P, cujas coordenadas eu vou representar por x0 e y0, certo? Isso vai ser o ponto que foi dado lá no enunciado da questão. E suponha também uma reta R, cuja equação, na forma geral, seja ax mais by mais c igual a 0. O x e o y que aparecem na equação da reta são as variáveis, né? E o a, b e c que aparece aqui são os coeficientes, que são números reais. E aí, se você quer calcular a distância do ponto P à reta R, que eu vou notificar dessa maneira, d de distância, e aqui eu estou indicando que é do ponto P à reta R. Aí a gente tem uma fórmula para isso. A distância vai ser igual a módulo, certo? Vai aparecer um módulo na fórmula de uma fração. Aí, para construir o numerador dessa fração, a gente faz o seguinte: a gente pega as coordenadas do ponto e substitui na equação da reta o x0 no lugar do x e o y0 no lugar do y. Aí o numerador vai ficar o quê? Vai ficar ax0 mais by0 somado com c, ok? Isso é o numerador da fração que aparece como fórmula, certo? E o denominador, no denominador vai aparecer a raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes de x e de y, que no caso é o a e o b. Então vai aparecer o a ao quadrado mais o b ao quadrado dentro de um radical quadrático, certo? Uma raiz quadrada. Então essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a distância de um ponto a uma reta. Agora, lembrem como foi construído o numerador. Para construir o numerador, pegou-se as coordenadas do ponto e substituiu-se na equação da reta. Isso é o numerador. E o denominador é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes de x e y. Então, note que é fundamental que a equação da reta esteja na forma geral. Caso você esteja diante de um problema que a equação da reta não está na forma geral, antes de
calcular a distância do ponto à reta, você tem que colocar a equação na forma geral, ok? Agora vamos à solução da questão, vamos à solução propriamente dita. Então tá aqui, ó, a reta R com sua equação na forma geral, como foi dado lá no enunciado, e aqui o ponto de coordenadas 2 e menos 1. Então, pelo que eu acabei de explicar na parte teórica, a distância desse ponto P à reta R vai ser igual a módulo, aí vai ser o módulo de uma fração. Aí como é que a gente viu a construção do numerador dessa fração? Ela é construída pegando-se as coordenadas do ponto, substituindo na equação da reta. Então a gente vai ficar com 2 vezes 2, menos 3 vezes menos 1, e isso ainda somado com 19. Então isso vai ser o numerador da fração. E o denominador aparece lá o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes de x e de y. No caso, 2 ao quadrado, somado com menos 3 ao quadrado. Isso dentro de um radical quadrático, ok? Então agora é só fazer essa conta. A razão do módulo na fórmula não é nem tanto pelo denominador, porque essa raiz quadrada aqui, ela representa um número sempre positivo. O módulo, a razão dele é exatamente pelo número que vai dar no numerador, que pode ser qualquer valor real, ok? Então, vamos fazer as contas para ver qual é a distância do ponto à reta. Então, aqui a distância de P até R vai ser igual a... Ora, fazendo as contas do numerador, 2 vezes 2 é 4, menos 3 vezes menos 1 é mais 3. 4 mais 3 dá 7, 7 mais 19... Isso vai dar 26. Fazendo o módulo vai ser o próprio 26. E no denominador, o que é que a gente vai ter no denominador dessa fração? A gente vai ter o resultado dessa raiz quadrada. Ora, 2 ao quadrado é 4, né? E menos 3 ao quadrado é 9. O 4 somado com 9 vai dar 13. E o 13 ele não tem raiz quadrada exata, ficando dentro do radical. Só que não é muito comum a gente deixar um radical no denominador. Então eu vou racionalizar essa fração. E aí note que como é uma raiz quadrada, para racionalizar essa raiz quadrada, basta que eu multiplique o numerador e o denominador dessa fração por esse mesmo radical. Isto é, raiz quadrada de 13, multiplicando em cima e embaixo. Ora, quando a gente realizar a multiplicação, a gente vai ter o quê? Vai ter 26 raiz quadrada de 13 e no denominador, raiz de 13 vezes a raiz de 13 vai dar apenas o 13, né? Porque aí vai ficar 13 ao quadrado, a raiz quadrada de 13 ao quadrado é 13. E aí, para finalizar, a gente pode aqui dividir, já que está multiplicando, o 26... a gente pode dividir por 13, dá 2, e aí a distância do ponto à reta vai ser 2 raiz quadrada de 13. E aí, voltando lá no enunciado da questão, 2 raiz quadrada de 13 encontra-se na alternativa B, né? Portanto, letra B é a resposta da questão.